Olá, eu sou o Jean e você sabe como que o teu pensamento influencia nas tuas ações, nas tuas emoções, nas tuas decisões e, por exemplo, na tua carreira? Você sabe o que o pensamento negativo ou o pensamento positivo, o que esses dois tipos de pensamento têm de lado bom e de lado ruim? Então eu vou te ensinar aqui algumas coisas que a psicologia já detectou, em termos de pensar. Se você pensar positivo demais, ou se você pensar negativo demais, o que pode acontecer com você? Então eu dividi aqui o quadro em 4 tipos de pensamento e a minha ideia central aqui é que você precisa de equilíbrio entre esses 4 tipos de pensamento. Então você não vai querer ser a pessoa que pensa muito positivo, nem a pessoa que pensa muito negativo, porque você vai ver aqui ao longo desse vídeo que esses 4 tipos de pensamentos eles têm que ser, esses 4 estados de pensamento, eles têm que ser equilibrados para você ter uma boa precisão de percepção das coisas. Então você vai entender, por exemplo, que a depressão é um estado onde a pessoa pensa negativo de forma exacerbada. Então tanto pensar positivo como pensar negativo em excesso pode te causar uma disrupção do modo como você enxerga a realidade. Então aquela pessoa que consegue enxergar, perceber o ambiente com mais precisão é aquela pessoa que tem um bom equilíbrio entre os tipos de pensamento que a gente vai trabalhar aqui. Então, pensamento positivo, Primeiro, o que é pensamento? Você sabe que pensamento, se você for ver do ponto de vista das neurociências, o pensamento é o quê? São sinais elétricos e químicos, no teu cérebro. Você tem ali potássio e cloro e isso tem a bomba de potássio, tem toda aquela história. Então você tem sinais elétricos e químicos dentro dos neurônios. E esses sinais produzem algo. Esse algo que esses sinais produzem é o pensamento. Então a psicologia, ela estuda o produto. Imagina aí que o teu cérebro é uma laranja. Nós psicólogos estudamos o suco da laranja. E os neurocientistas estudam o bagaço, estudam a laranja em si, as sementes, o que tem ali dentro. Então, o pensamento é isso, é um produto do teu cérebro, um produto de impulsos elétricos e químicos do teu cérebro. Então, para nós da psicologia, um pensamento é um evento mental. Você tem os modelos mentais que é a forma como você pensa, as tuas crenças, por exemplo. Então, dessas crenças, desses modelos mentais, derivam eventos mais simples, que a gente chama de pensamento. Então, por exemplo, estou gravando um vídeo, isso é um pensamento, é um pequeno evento mental, que geralmente é verbal ou aparece em forma de imagem. Então os pensamentos são isso, são eventos mentais. Você pode ter um pensamento positivo equilibrado. O que significa isso? Quando você tem um pensamento positivo equilibrado, você tem mais energia, porque você acha que as coisas vão dar certo, então você coloca mais energia e mais esforço. Quando você tem um pensamento positivo equilibrado, você também tem mais motivação, porque a motivação depende da nossa sensação interna de autoeficácia, da nossa sensação de que aquilo vai ter uma recompensa. Então, se você acha que as ações que você está fazendo vão trazer recompensas positivas, você se motiva mais. E um pensamento positivo produz autoeficácia. Se você não sabe o que é autoeficácia, dá uma olhada no meu vídeo anterior que eu falo sobre a lei da atração e o pensamento, que lá eu explico o que é a autoeficácia, o que é essa sensação de competência que o pensamento positivo equilibrado vai criando na pessoa. Então, qual que é o resumo? Se você tem um pensamento positivo equilibrado, você vai ter um efeito emocional que é esse aqui, como se fosse uma seta, dizendo para você ir à frente, ir adiante. Então o efeito emocional do pensamento positivo numa balança equilibrada vai ser mais motivação, vai ser mais energia. Então a gente pode dizer, aquela pessoa que pensa mais positivo, não sendo um pensamento positivo irreal, ela se motiva mais, ela se emociona mais com as coisas no sentido de fazer as coisas. Então esse é o lado bom do pensamento positivo. Mas a gente tem também o lado ruim do pensamento positivo, que é o quê? Quando você não tem autocrítica, você não se autocritica, então você fica naquela coisa que eu chamo de síndrome do The Voice, aqueles cantores do The Voice, que eles vão lá cantar e parece que a única pessoa que
não sabe o quanto eles são ruins, são eles. Você já deve ter visto esses vídeos no YouTube, onde essas pessoas vão lá e parece que estão passando papel de ridículos, mas eles não sentem vergonha, eles não percebem que não estão saindo bem. E os psicólogos chamam isso de efeito Dunning-Kruger, que é quanto menos autocrítica você tem, né, porque você é incapaz, você não liga esse julgamento interno. Então a tendência da pessoa que não pensa negativo, né, é não se criticar, é não adquirir competência. Então você tem um lado ruim aqui do pensamento positivo exacerbado, que é aquela pessoa irrealista, que é aquela pessoa que não entende os próprios defeitos, que não entende as próprias lacunas de desenvolvimento, onde ela poderia aplicar esforços e melhorar. Então você tem esse lado ruim do pensamento positivo exacerbado, ou seja, aquela pessoa que nunca se critica, aquela pessoa que nunca busca um feedback negativo, ela acaba não evoluindo. E se você é uma dessas pessoas, né, que nunca se critica e que nunca busca, né, depois da segunda fase, por exemplo, você faz um trabalho, você primeiro abre a mente para ideias, né, a fase da criatividade, você cria e em seguida que você faz, você abre uma segunda fase, que é a fase de julgamento. E aí você critica aquele trabalho que você fez, né? Eu faço muito isso com os meus textos. Eu escrevo o texto, no primeiro momento eu não julgo, eu não critico. Depois, num segundo momento, eu venho com outra mente, é como se fosse outra pessoa, né? Essa pessoa é uma outra função, ela só tem a função de julgar. Então você olha e julga o trabalho que você fez num segundo momento. Então, se você não faz esse segundo momento, você provavelmente é aquela pessoa que é super otimista e que acha que você é super bom em tudo que você faz. Então, isso infla demais o teu ego e você não consegue perceber aonde você poderia estar melhorando. Então, esse é o lado ruim de você pensar positivo de uma maneira irreal e descolada da realidade. Faz com que você não consiga perceber o que você tem para melhorar. E o pensamento negativo, né? Qual que é a coisa positiva por trás de você pensar negativo? Existem vários estudos feitos com pessoas depressivas e a gente percebe que o depressivo, se ele for analisar um cenário econômico, por exemplo, ou se ele for analisar probabilidades, ele é uma pessoa que tem mais acurácia, mais precisão e um pensamento mais cuidadoso. Ou seja, se a gente fosse pegar essa metáfora ao pé da letra, digamos que se você fosse tomar uma decisão econômica muito de risco, se você tivesse uma pessoa depressiva na mesa, ela ia ser a pessoa que possivelmente ia detectar com muita precisão, acurácia e muita minúcia todos os possíveis defeitos daquela decisão que a pessoa está tomando ali, daquela decisão que aquele time está tomando. Mas claro que isso é só uma ilustração, né? Você não vai chamar uma pessoa depressiva para ajudar a fazer uma decisão de trabalho, é só um exemplo. Então as pessoas depressivas ali, elas pontuam mais nesses quesitos aqui. Quando você analisa o que a pessoa depressiva está pensando, ela está com muito mais precisão no pensamento dela, ela está analisando todas as coisas. Então o pensamento dessa pessoa, né, causa um efeito emocional. O efeito emocional do pensamento negativo, né, quando estaria equilibrado, digamos assim, seria perigo, né, alerta, cuide que você pode errar nessa decisão. Então, se você está aqui nesse lado, pode ver que eu dividi a folha em dois lados, né? Se você está nesse lado aqui da folha, ou seja, com um pensamento positivo equilibrado e um pensamento negativo também equilibrado, você está do lado, né, da normalidade, ou um lado saudável, digamos assim, né? Você está num lado que está gerando para você competência, porque ao mesmo tempo você pensa nas coisas de um modo positivo e ao mesmo tempo, né, você faz aquela segunda sessão onde você pensa com mais criticidade. Então você divide aí as suas tarefas entre um momento de execução, onde você abre mais para criatividade, para ideias novas, e em seguida você analisa as coisas. É importante que você divida essas coisas, né? Porque se você estiver se criticando no momento de ser criativo, você vai boicotar, né, a saída de ideias lá do inconsciente para a consciência. Então você vai boicotar, digamos assim, você vai fechar o gargalo. Então você deixa esse gargalo aberto e depois você vê o que saiu desse gargalo, né? Você faz isso em 2 vezes.
Se você fizer isso, você está aqui, como eu disse, no lado da normalidade. Teu cérebro está trabalhando normal, tuas percepções estão normais, teu pensamento está equilibrado e funcional, que a gente diz na psicologia. Funcional é o quê? Quando os pensamentos, o modo como você está, eles te possibilitam a evolução e a adaptação nesse ambiente no qual você está vivendo. Então você consegue lidar com os problemas e com os desafios da vida. Agora, você pode ter também o lado ruim, né? Que é aqui embaixo, do pensamento negativo. O que seria? O pensamento negativo em excesso, ele pode te travar, né? Porque você pode pensar, bom, isso não está dando certo, nada dá certo para mim, nada que eu faço dá certo, então você trava, você não age, você não inicia. E quando você não inicia, você não tem possibilidade de receber retorno de feedback de que aquilo poderia dar certo. Então, consequência de você ficar travado é você nunca agir e você corroborar essa crença de que você é incapaz. Outra coisa, tira a coragem. Como é que eu vou ter coragem de enfrentar um desafio grande se eu vejo muito, né, esses perigos? Ou seja, eu não vejo uma big picture, eu não vejo uma grande imagem, eu vejo todos os pixels minúsculos de problemas, né? Então a pessoa depressiva, por exemplo, ela está desse lado aqui, né, do lado da patologia e do lado que mina as tuas autocompetências, né? Porque te trava e vai te tirar a coragem, você vai enxergar todos os pequenos desafios como problemas muito maiores do que eles são. Outra coisa, vai te desmotivar, né? Porque a motivação envolve com essa antecipação de recompensa. Então, se você pensa muito negativo, você não vai estar pensando em recompensa. Você está pensando em autopunição, em ver o lado negativo só das coisas. E você está pensando só no perigo. Então, você não está pensando em recompensa. E se você não tem recompensa, se você não tem possibilidade de recompensa, se o teu cérebro não entende que há uma recompensa adiante, você não se motiva, você não libera dopamina, você não libera ideias e crenças que te mantêm enfrentando isso. Então você desmotiva. Você começa a se incitar muitas dúvidas também, né? Você duvida e você trava, né? Muitas vezes você vai fazer uma escolha, você paralisa diante das possibilidades e começa a botar muito peso no lado negativo e isso faz com que você fique travado em dúvidas. E te autossabota. O que te autossabota, né? Faz você trabalhar contra você mesmo, né? Então, o pensamento negativo em excesso, ele vai cortando todas as possibilidades que você teria para construir competência. Então, essa é a primeira parte do vídeo, onde eu falo sobre os tipos de pensamento. O que eu quero? Eu quero que você entenda que nem pensar positivo só vai resolver o teu problema. E que pensar negativo em excesso também não vai resolver o teu problema. O que você precisa é adequar isso aqui. Porque as coisas no mundo, elas não respeitam o teu modelo de pensamento. O que eu quero dizer com isso? O mundo não é um lugar só positivo, ou só negativo, ou só ultra positivo, ou só ultra negativo. Isso são modos de pensamento, isso são modos de interpretação que o ser humano tem. Então, como eu disse, se você está mais para cá, você tende a estar saudável, você tende a estar num frame de pensamento que aumente a tua sensação de motivação, de autoeficácia, de autocompetência. Então, se você está daqui para cima, você tende a estar muito bem. E você se mantendo nesse ritmo, você consegue cada vez ficar melhor. Agora, se você vai para baixo aqui, a tua tendência é entrar num círculo vicioso de negatividade ou de positividade assim irreal. Então, o que eu quero fazer é que você entenda que você não pode só consumir materiais que te deixam aqui, nem materiais que te deixam aqui, nem materiais que te deixam aqui. Quando você for estudar sobre a tua mente e ler e se motivar, enfim, você consuma partes de todos esses materiais, né? Você consuma, por exemplo, uma biografia de alguém que acreditava nas coisas e não deu certo, né? Para você ver esse lado aqui. Quando você estiver fazendo um planejamento, você não vê só o lado otimista e realista de que o mundo correspondesse 100% às tuas expectativas. Porque se você estiver aqui e você cair para cá, você provavelmente cai numa depressão muito fácil. Ou seja, aquela pessoa que está aqui, ela
não tem nem um resquício de pensamento negativo sobre ela. Ela acha que ela é um super-homem, né? Se essa pessoa aqui for cair para cá, né? Ela não precisa nem cair aqui, ela pode cair só aqui. A tendência é que ela se desestruture, porque ela vai estar com muitas crenças sobre ela, com muitos paradigmas que vão ser quebrados de uma maneira muito abrupta. Então essa pessoa aqui pode ficar sem chão e pode ficar numa depressão, por exemplo, né? Simplesmente porque recebeu alguma notícia negativa, visto que ela nunca é confrontada com esse lado incapaz, incompetente dela. Então, tem muita gente que só consome, por exemplo, materiais de autoajuda que só vão deixar a pessoa aqui. Isso é bom porque te motiva, né? Como a gente falou, te dá energia, te dá motivação, né? Esses materiais que fazem você pensar muito positivo. Mas você tem que ter cuidado para não cair para esse lado. Então você tem que dar uma balanceada com coisas que falam também sobre o lado negativo do ser humano, o lado negativo desse plano que você está colocando em prática, o lado negativo dessa decisão que você está querendo tomar, né? Então, se você faz um bom equilíbrio entre esses dois tipos de pensamento desse lado de cima, a tendência é que você fique muito bem, que você consiga evoluir. Então, tome cuidado com os materiais que você consome por aí, para que eles não te deixem, né, muito negativo, muito positivo. Aqui, por exemplo, é um exemplo do que acontece se você consumir materiais da mídia tradicional, né? Você vai ter ali sempre gente sendo assaltada, gente sendo morta, partidos políticos brigando, ideologias, né, dizendo que tudo que está sendo feito é ruim, né? Então, se você consome, por exemplo, TV aberta muito, você está sendo treinado para ver isso aqui, né? Se você é aquela pessoa que só lê livros de autoajuda que super motivam você e deixam você pensando que tudo vai ser realizado, você também está se treinando a ficar, né, só aqui embaixo, né? Então é interessante que você pense sobre as tuas decisões e sobre a tua vida de uma maneira dual, né? Você veja as possibilidades, mas você também veja as possíveis falhas. E aí você pode compensar essas falhas, esses lados negativos. Por exemplo, eu tenho um curso que se chama Antinatural, né? O que é o Antinatural? Ele é sobre todas essas tendências negativas do ser humano. Então, a gente estuda tudo isso, tudo que é negativo, tudo que é ruim, tudo que é difícil. A gente estuda todas essas tendências naturais que são ruins, por exemplo, a lei do menor esforço, faz você ter preguiça, né? O viés de negatividade, que faz você pensar só negativo porque você estava ali na savana e precisava, né, prever as situações de perigo. Então a hipótese do meu curso é que o ser humano evoluiu numa era de escassez e perigo e que essa aprendizagem de escassez e de perigo, né, esse corpo, esse cérebro primitivo que a gente tem nesse mundo moderno, eles causam uma discrepância. Então essa discrepância que eu estudo lá no curso. Então eu ensino meus alunos a como prever todas essas tendências negativas e burlar esse sistema, ou seja, fazer um esquema antinatural, né? Não ser dependente só daquela natureza que te puxa para baixo, né? Então você criar uma nova natureza. Então, por exemplo, eu ensino meus alunos lá a pensar de uma outra forma, a mudar a mentalidade deles, né? A como pensar mais positivo se eles estão pensando negativo, como implementar os planos que eles têm, como mudar de hábitos. Então é isso. Curte aí o vídeo, se inscreve, comenta aí o que você achou do conteúdo e a gente vai fazer um segundo vídeo que vai ser sobre como você pensar mais positivo. Por quê? Porque, como eu falei, a tendência é que você pense negativo. Então eu não preciso te ensinar com muita ênfase como pensar negativo. Basta você entrar na tua tendência natural que você vai começar a pensar. Então eu vou te ensinar como pensar mais positivo, porque eu vejo que isso é um grande problema das pessoas, né? É sempre falado que você precisa pensar positivo, mas não é dito como fazer isso. Então no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso aí.